Aí como é que a gente começa, hein? Tô falando sério, assim. Tô pensando. Eu tinha pensado de um jeito, eu não anotei, aí eu esqueci. Mas será que a gente fala um oi, será? Não, mas não é oi. Ah, sei lá, como é que a gente vai começar assim do nada? Ah, oi. Sabe? Amiga, a gente começou literalmente todas as nossas conversas do nada, inclusive a primeira. Eu falei assim, tá, É mas verdade. então aí conta aí do sai de baixo. Mas não é oi, que oi o quê? Mas esse tá é um começo. Mas Esse oi tá é um não, começo. que mané, a gente tá conversando, eu com você, a gente não tá conversando com as pessoas. Aham. Oi, só se foi amiga. Falando oi pra você. Não, a gente não fala oi. Então, sabe uma coisa que me deixou muito intrigado, assim, desde o início da pesquisa pra fazer esse podcast? Como que existe uma ciência, ela é reconhecida, ela tem legitimidade, ela tem instituições, e de repente ela deixa de existir. Assim, de uma hora para outra. Pois é, eu também fico pensando assim, porque a gente lê que, sei lá, os departamentos de eugenia nas universidades viraram departamentos de genética. Aí, como é que foi isso? Eles foram lá e trocaram a plaquinha na porta e tava tudo resolvido? É, exatamente. Tipo assim, é tipo, sei lá, você pensar uma ciência que existe hoje, tipo, não sei, fala um nome aí de alguma coisa. Endocrinologia. Isso, endocrinologia. Era imaginar que, sei lá, daqui a um ano não vai existir mais endocrinologia e vão resolver que essa ciência não tem legitimidade mais e as pessoas que pesquisam endocrinologia vão fazer outra coisa, sabe? E aí o que você faz com as glândulas, né? Que o conhecimento a respeito das glândulas, onde que ele vai parar? Isso. Quem é que vai tomar conta daquilo que já estava sendo estudado naquela área, sabe? Uhum. Isso que fica me intrigando muito. A gente sabe, lógico, né? Tipo, depois da Segunda Guerra Mundial, a eugenia perdeu legitimidade, porque ela deu base, né, para as práticas nazistas e tal. Mas, assim, dá para você fazer desaparecer completamente, assim, uma coisa que tinha, sei lá, raízes no mundo inteiro? Pois é, você falou aí de raízes, inclusive tinha essa coisa deles representarem a eugenia como uma árvore, né? Sim. Na segunda Conferência Internacional de Eugenia, tinha esse material de divulgação, mostrava uma árvore bem frondosa, assim, com várias raízes. Aí cada raiz representando uma área do conhecimento, assim, tipo antropologia, psicologia, direito, política, psiquiatria, medicina. Tudo isso se juntava pro grande tronco que era a eugenia. Aí, da noite pro dia, a árvore foi cortada. Aí eu fico pensando assim, cortaram o tronco da árvore. E o que aconteceu ali? Será que ninguém, tipo, reaproveitou? Alguém pegou um raminho ali pra fazer uma muda? Sabe? Ou será que deixaram ali aquelas várias raízes se desenvolverem em outras árvores? Eu não sei. Não sei se essa analogia tá funcionando Eu bem, não mas entendo o que a gente... Mas o que a gente vai explorar no episódio de hoje é onde foram parar a eugenia e os eugenistas depois que essa ciência perdeu credibilidade no mundo. Eu sou Jéssica Almeida. Eu sou Vinícius Luiz e esse é o Pelo Avesso. Nessa primeira temporada, produzida em parceria com o jornal O Tempo e apoio do Instituto Serra Pilheira, nós estamos revirando histórias da eugenia no Brasil. Em 1929 foi um ano importante para a eugenia no Brasil. Foi quando realizaram o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, fundaram o Boletim de Eugenia. Também foi o ano em que realizaram o primeiro concurso de eugenia lá em São Paulo, que você ouviu no nosso 4º episódio. Se aqui estava tudo caminhando bem para os eugenistas, lá fora a coisa começava a dar sinais de desgaste. Em uma correspondência, o diretor do Eugenics Record Office, ou Escritório de Registros Eugênicos nos Estados Unidos, Charles Davenport, admite que talvez aquela fosse a hora de parar de usar a palavra eugenia e trocá-la simplesmente por genética. Isso porque começavam a aparecer críticas aqui e ali de que a eugenia disseminava o preconceito de classe. E olha que os horrores do Holocausto nem tinham começado.
Mas por que mudar para a genética especificamente? A eugenia e a genética, nesse contexto de início do século XX, elas se confundiam. É quase como se fosse um campo só. Os personagens que atuavam no campo da genética, pelo menos em alguns países está mais marcado que em outros, acabavam transitando tanto entre a genética quanto a eugenia. Isso era muito natural para eles, né? Esse é o Vanderlei Sebastião de Souza, professor da Universidade do Centro-Oeste do Paraná, que você já conhece aqui do podcast. O próprio Charles Davenport era um exemplo desse trânsito entre as duas ciências. Os primeiros estudos do Davenport eram com genética de grãos, né? Genética vegetal. Depois ele estuda genética animal para fazer comparativos, estudos, né? De mistura de raças, como é que a mistura entre raças de animais se comportava, né? Nas futuras gerações. Isso tudo era um laboratório já preparado para os estudos de genética humana que ele faria na sequência ou em concomitância com esses mesmos estudos, né? A ideia de hereditariedade já era discutida desde a antiguidade, mas foi no século XIX que começaram a surgir estudos que demonstraram a transmissão de características. Na metade do século, o austríaco Gregor Mendel fez alguns experimentos de cruzamentos de ervilhas e conseguiu verificar como as cores das folhas ou dos grãos passavam de geração para geração. Essas pesquisas passaram batidas, até que em 1900, outros pesquisadores resgataram os estudos e perceberam ali a chave para entender várias questões sobre hereditariedade. É aí que a genética começa a tomar impulso. Então era comum fazer esses estudos, misturar plantas, né? Misturar raças de animais para ver qual seria, né, o resultado em termos de melhoramento racial. E isso foi um laboratório para o estudo de genética humana também. E aí vamos lembrar de que a eugenia em si só surgiu porque o Francis Galton, que era primo de Charles Darwin, leu a origem das espécies e tirou dali que era possível pensar na seleção artificial de humanos para incentivar a reprodução dos melhores. As possibilidades apresentadas pela genética traziam uma camada a mais nessa proposta de melhoramento. Então, os estudiosos pensavam: se era possível fazer o estudo de mistura de raças e animais e fazer o melhoramento de raças de animais, por exemplo, raças de cavalos, né? Por que não utilizar esse mesmo conhecimento, essas mesmas ferramentas, para também fazer o melhoramento da raça humana? Inspirado pelos trabalhos de Mendel com ervilhas, Charles Davenport fez um amplo estudo sobre o cruzamento de raças na Jamaica, publicado no livro Race Crossing in Jamaica. Foram analisados mais de 300 adultos e crianças em idade escolar, com estudos comparativos sobre características físicas, habilidades mentais e eficiência das populações negra, branca e dos mestiços originados da mistura das duas primeiras. Davenport chegou à conclusão de que essas misturas poderiam gerar aberrações físicas, além de doenças e desarmonia mental. Ele escreveu que, em termos de habilidades mentais, um mestiço seria mais fraco do que os mais fracos dos negros ou os mais fracos dos brancos. Davenport enviou esse estudo para o brasileiro Roquete Pinto, personagem que você conheceu melhor no episódio passado. A ideia dele era trocar informações sobre as pesquisas de eugenia e genética entre os dois países. Ele queria que o Roquete enviasse algo semelhante feito no Brasil. Apesar de não abraçar o determinismo do colega norte-americano, Roquete enviou o trabalho Tipos Antropológicos do Brasil, que ele tinha apresentado no Congresso Brasileiro de Eugenia e que listava os povos que viviam no país. Nesse mesmo congresso, foi apresentado outro trabalho, esse feito por um pioneiro da genética no Brasil, André Dreyfus. Em O Estado Atual do Problema da Hereditariedade, Dreyfus rejeitava a ala neolamarquista da eugenia. Não entendeu, né? Então deixa eu explicar. Os neolamarquistas acreditavam que uma característica adquirida ao longo da vida seria repassada para os descendentes. De modo bem grosseiro, se uma pessoa ganha muita massa muscular fazendo academia todo dia, seus filhos, netos e bisnetos seriam todos bombadões. Eles eram chamados de neolamarquistas porque atualizavam a teoria de Jean-Baptiste Lamarck sobre herança de características adquiridas. Naquela altura, essa teoria estava sendo superada, mas ainda encontrava adeptos. Mas para Dreyfus, apenas características carregadas nos genes é que seriam transmitidas, caso de algumas doenças. Então ele diz: da mesma forma que você perpetua características boas, você perpetua características ruins, e isso pode gerar uma série de consequências. Esse é o Leandro Moreira, professor do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto.
Essas primeiras experimentações da genética humana, que ocorriam tanto lá fora quanto no Brasil, começaram a desmontar algumas teses eugênicas. Mas como as duas ciências viviam debaixo do mesmo teto, a disputa era interna. O Leandro também é coautor de Resgatando a História da Genética no Brasil, a história de cientistas que mudaram o rumo das pesquisas científicas brasileiras, da editora UFOP, junto com a Cristiane Carvalho Santos e a Paula Arantes Botelho Briglia Habib. No livro, eles contam histórias de pessoas como Dreyfus, que ajudaram a fundar a genética no país. O grande desenvolvimento da genética no Brasil deu-se a partir de pesquisas na área agrícola. E isso eu acho um barato, acho muito legal, né? Então, quer dizer, em 1920, ali na região do interior de São Paulo, especificamente na Exalc, né, que é a Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, vinculado à Universidade de São Paulo, e no Instituto Agronômico de Campinas, começam a surgir pesquisadores focados muito no desenvolvimento desta genética agrícola, porque, digamos assim, é o foco desses institutos de pesquisa, né, a parte agrícola. Essas pesquisas eram voltadas principalmente para o melhoramento do milho e do café, dois grãos importantes para a economia brasileira. Foi ali o início de uma empreitada bem-sucedida da pesquisa no país, que gerou espécies mais resistentes e com capacidade de produção em larga escala. Isso projetou o Brasil como um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Lógico que existem várias implicações nisso, mas vamos focar aqui na genética e voltar para a história dessa ciência. Esse foco inicial na agricultura tem a ver também com as dificuldades que existiam na época em pesquisar seres humanos. Isso porque o ciclo temporal de investigação do fenótipo, quer dizer, do efeito que isso vai gerar, é muito longo. Então, quase sempre esses efeitos são estudados primeiro em modelos mais curtos, principalmente em moscas, Drosophila, por exemplo. Drosophila é aquela mosquinha da banana. Você nem devia saber, mas provavelmente tem uma grande amiga da ciência voando na sua fruteira. Mesmo com essas dificuldades, eram as possibilidades que a genética oferecia em termos de melhoramento humano que faziam um laço com a eugenia. A aliança ficou mais evidente em 1932, quando Renato Kell, o maior divulgador da eugenia no Brasil, convidou 2 geneticistas para serem editores do Boletim de Eugenia, Octávio Domingues e Toledo de Pisa Júnior, ambos professores da Exalc em Piracicaba. A publicação foi editada pelos dois até o ano seguinte, quando ela deixou de existir. Ele não era um geneticista, ele tinha pouca... Aqui é o Vanderlei Sebastião de Souza falando do Renato Kell. Eu diria pouco trânsito entre os geneticistas mais consagrados no mundo todo, porque não era a área dele, né? Ele entra na genética por conta da eugenia. Ele assume as teorias da genética exatamente por conta da necessidade de pensar a eugenia a partir dos referenciais teóricos formulados pela genética. Só que aos poucos as duas ciências foram se afastando. A partir de 1930, com a síntese evolutiva e uma série de novas descobertas e estudos na área da genética animal, essas áreas vão ganhar novas especialidades e aí sim, progressivamente vai haver um certo distanciamento entre geneticistas e eugenistas. Se a convivência já começava a ficar difícil, o divórcio estava logo ali, na metade da década seguinte, a de 40, quando termina a Segunda Guerra Mundial e os horrores do nazismo são revelados. Toda a base científica para os experimentos e para a política de extermínio em massa tinham vindo da eugenia. Os geneticistas, que eram apenas simpatizantes e àquela altura já nem simpatizavam tanto, tentaram se desfazer completamente da ligação com a eugenia, circulando. E o divórcio foi daquele estilo: eu quero que tire o meu nome da sua agenda, pois os geneticistas não quiseram mais ter o nome associado a uma ciência que ajudou a matar milhões de pessoas. Em uma série de entrevistas que fez para o seu pós-doutorado, Vanderlei abordou os geneticistas pioneiros no Brasil sobre essa ligação. Eles tomavam um susto, assim, né? Embora eles soubessem que havia essa associação, isso fica claro nas entrevistas, eles procuram negar, porque o tempo todo falar das origens da genética moderna associado à eugenia, para eles é uma grande ofensa e eles veem isso de forma muito negativa. Os estudos sobre genética humana seguiram adiante e avançaram bastante. Tanto que foi a própria genética que ajudou a enterrar de vez a ideia da existência de raças distintas do ponto de vista biológico. Nós vamos falar disso mais adiante no episódio. Agora, nós fazemos uma pausa e voltamos depois do intervalo. Com
Complexo da Maré 2021. Já faltou água na sua casa? Tu mora perto de algum valão? Já viu criança brincando no lixão? Nós somos o podcast Data Lábia. Nessa temporada especial, falamos sobre saneamento básico na Maré, a nossa favela. Em 5 episódios, histórias de luta, de luto e de resistência numa das maiores favelas do Brasil. Pode entrar, mas não fica tão à vontade. A gente precisa incomodar. O Data Lábia tá no ar. Antes de começar esse bloco, eu queria dar um recado. É que enquanto a gente estava gravando lá no estúdio, nós não escutamos, mas por alguma razão saiu um barulhinho de WhatsApp, web, em alguns trechos. A gente não sabe por quê e não deu para tirar. Então, apenas ignore quando o barulho aparecer, que não tem nada a ver com a história. É isso. Nunca falei que eu aceitei fazer essa laqueadura. Essa é a voz da Janaína Aparecida Quirino. A história dela foi pauta do noticiário em 2018. Naquele ano, em fevereiro, ela deu à luz pela 8ª vez em uma cesárea. Na mesma cirurgia, teve as trompas laqueadas. Só que ela nunca quis passar por esse procedimento. A esterilização foi feita por conta de uma ação civil pública proposta pelo promotor Frederico Lizerre Barrufini e acatada pelo juiz Djalma Moreira Gomes Júnior. O caso aconteceu na cidade de Mococa, no interior de São Paulo. Na ação, o promotor alegou que Janaína não teria condições de criar os filhos nem de tomar decisões por conta própria, por ser moradora de rua e usuária de drogas. O município de Mococa chegou a entrar com recurso contra a decisão do juiz e ela foi revertida. Só que isso aconteceu 3 meses depois que o procedimento já tinha sido realizado. E ele é irreversível. Eu não sei ler direito, aí eu assinei. Só que ele não leu, não mandou eu ler, não mandou ninguém ler. Pode ser esse papel que ele levou assinado que eu tinha aceitado a laqueadura, mas eu não aceitei. A ação do Ministério Público justifica o pedido de laqueadura, dizendo que a requerida Janaína, pessoa hipossuficiente, apresentava grave quadro de dependência química, sendo usuária contumaz de álcool e outras substâncias entorpecentes. Por tal motivo, foi acompanhada por órgãos da rede protetiva, como o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, e já esteve internada compulsoriamente diversas vezes em instituições próprias ao tratamento de sua drogadição. Também foi anexada uma certidão assinada por Janaína em 2015. Segundo o documento, ela aceitava passar pela laqueadura por reconhecer ter 7 filhos e não desejar novas gestações. Não tive estudo, não sei ler direito. Eles me davam o papel lá, lia assim, de malemar pra mim, eu assinava. E eles perguntavam se você queria fazer laqueadura? Perguntava, eu falava que não. Ainda que a certidão não fosse de 3 anos antes, a Justiça não poderia ter feito o pedido. Porque toda forma, de acesso à contracepção, ela deve acontecer unicamente pelo âmbito da saúde. Essa é a Paula Machado, defensora pública no estado de São Paulo e coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. Então a gente está falando de um procedimento que é, na verdade, o acesso à saúde através de uma unidade de referência. Então, se Janaína desejasse mesmo esse procedimento, ela seria acompanhada pela equipe da UBS, do postinho próximo da casa dela, e esse acolhimento, essa atuação, essa oferta, explicação para ela de quais são os métodos contraceptivos, isso tudo deve acontecer no âmbito da saúde. O caso de Janaína trata de uma violação de direitos sexuais e reprodutivos. O que se tem de normativa a respeito desse tema é a Lei Federal 9.263, de 1996, conhecida como Lei do Planejamento Familiar, que garante que esse é um direito de todo cidadão. Ela veda e proíbe qualquer forma de utilizar o planejamento familiar como forma de controle demográfico. E também é interessante que existe também um artigo na Lei do Planejamento Familiar que veda qualquer forma de um agente público induzir ou instigar qualquer pessoa ou até mesmo um coletivo para a prática de uma esterilização cirúrgica,
Janaína é uma mulher negra que tinha 36 anos quando foi esterilizada e enfrentava uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. Apesar, dela ter sido muitas vezes apresentada como uma mulher em situação de rua, Janaína sempre fez questão de dizer que ela não era uma mulher em situação de rua. Ela tinha sua casa, morava com outros familiares, inclusive ela tinha uma união estável, tem uma união estável de alguns anos, Mas ela tinha processos ajuizados na vara da infância e acabou perdendo a guarda de alguns dos seus filhos. Também foi separada da bebê que nasceu em 2018. Só que em nenhum momento Janaína teve acompanhamento mais próximo de serviços sociais ou outras esferas que pudessem ajudá-la nas vulnerabilidades que ela tinha. Ela é sempre olhada e lembrada quando ela é gestante. Quando ela não está gestando, a gente também vê que não há nenhum tipo de atuação pensando no bem-estar da própria Janaína em si. Então ela também é vista sempre do ponto de vista reprodutivo e não como uma cidadã. Casos como o de Janaína acendem um alerta para as permanências da eugenia no presente, mesmo que esse nome não seja mais usado. Muita gente faz uma livre associação entre práticas da genética, práticas de controle populacional com eugenia, sem fazer as devidas mediações históricas, as mudanças que ocorrem nesse processo. Esse é o Vanderlei Sebastião de Souza mais uma vez. O que não quer dizer que a eugenia desapareceu. Essa é a grande questão, porque era comum até recentemente, até os anos 90, era muito comum na historiografia. Se dizia, olha, a partir dos anos 40, com o nazismo, a eugenia desapareceu. Isso é um mito, ela não desapareceu, essas práticas continuaram. Para identificar práticas eugênicas, é preciso observar as justificativas que orientam esses atos, já que as concepções eugenistas não estão mais organizadas como movimento ou como projeto, mas continuam informando agentes políticos do campo da saúde e da justiça. Se políticas de controle de natalidade, de educação sexual e matrimonial forem baseadas em princípios excludentes e ou racistas, há eugenia. No Brasil é generalizada a ideia de que pobre é incapaz, de que pobre não pode ter muitos filhos porque esses filhos vão ser um peso, não só porque são pobres, mas porque são incapazes. É por isso que no caso de Janaína, dá sim para fazer essa associação. Porque faltou ela ser olhada com dignidade, ser olhada como uma pessoa que detém, e a única pessoa que pode deter o poder de escolher o que é melhor para o seu corpo, o que é melhor para os seus direitos sexuais e reprodutivos. Uma boa atuação do Estado seria auxiliando nos possíveis desafios que ela enfrentava na vida, um olhar complexo sobre suas demandas e não propondo intervenções no corpo dela. A Lei do Planejamento Familiar é resultado de uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, instaurada em 1992, justamente para averiguar as razões do aumento de cirurgias de laqueadura em mulheres brasileiras, em especial mulheres negras. A Campanha Nacional contra a Esterilização de Mulheres Negras, criada em novembro de 1990 e liderada pela médica e ativista Jurema Werneck, foi uma das iniciativas responsáveis por fazer essa discussão chegar até o Congresso. Um folheto da campanha denunciava que boa parte das esterilizadas no Brasil eram mulheres negras e mestiças que acreditavam que essa era a única forma de evitar filhos. Também afirmava que isso estava sendo incentivado e financiado pelo governo brasileiro e por entidades internacionais. O requerimento da CPMI, que foi presidida pela deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, foi apresentado em 1991 e trazia o dado do IBGE de que 45% das mulheres brasileiras em idade reprodutiva estavam estéreis. Além disso, demonstrava que os percentuais de esterilização mais altos estavam em regiões com maiores índices de pobreza e composição populacional de maioria negra, como o Nordeste e o Centro-Oeste. Por outro lado, estados de maioria branca, como o Rio Grande do Sul, tinham um índice de mulheres esterilizadas abaixo da média nacional. Eram apontados como responsáveis por isso programas de controle da natalidade e planejamento familiar, muitos deles financiados com capital estrangeiro. Segundo uma série de depoimentos, esses programas seguiam diretrizes do relatório Kissinger, ou Memorando de Estudo de Segurança Nacional 200. O documento foi concluído em dezembro de 1974, sob direção de Henry Kissinger, e adotado como política oficial do governo dos Estados Unidos. O relatório defendia que o crescimento populacional dos países menos desenvolvidos era uma ameaça para a segurança nacional do país porque provocaria riscos de instabilidade política e distúrbios civis. Para que isso não acontecesse, defendia a promoção da contracepção, especialmente em 13 países, entre eles o Brasil.
Então, é a partir da intervenção internacional que os projetos de controle da natalidade, a partir dos anos 60, se tornam mais rigorosos e oficiais no país. E assim, aí sim, a partir dos anos 70, início dos anos 80, esse projeto de controle da natalidade, ele é assumido e se torna quase comum, está colocado na agenda dos governos brasileiros, tanto do governo militar quanto dos governos posteriores, já no processo democrático. No relatório da CPMI, é possível identificar uma linguagem eugênica entre os agentes que administram as instituições voltadas para o controle das populações. Não havia consciência dos agentes, dos personagens que estavam aplicando esterilização, de que aquilo fosse uma prática eugênica. Eles negavam que aquilo fosse eugênico. Eles atribuíam aquilo porque eles achavam assim, porque chegou até nós uma mulher pobre que já tinha 3, 4 filhos, que nós achávamos por bem fazer esterilização como se fosse uma benesse, como se fosse um bem que estivesse fazendo aquelas mulheres para impedir o sofrimento de crianças pobres que nasceriam em condições subhumanas de desenvolvimento, né? Na época em que o caso de Janaína Aparecida veio à tona, outra Janaína se manifestou, a Pascoal. Hoje deputada estadual pelo PSL de São Paulo, a professora de Direito disse numa rede social que apoiava a decisão do juiz que determinou a esterilização. Se eu fosse juíza, teria decidido como ele decidiu. Alguém tinha que olhar pelas crianças, escreveu. Em 2021, ela apresentou um projeto de lei na ALESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para facilitar o acesso da mulher à laqueadura, mesmo quando ela não tenha filhos. A lei atual determina que a pessoa que solicite o procedimento de esterilização seja maior de 25 anos ou, pelo menos, com 2 filhos vivos. Se a mulher estiver em união civil, precisa de um acordo com o companheiro. Também é necessária, segundo a lei, uma avaliação de uma equipe multidisciplinar que verifique que a laqueadura é a melhor opção para a contracepção. No PL 225/21, a pessoa, mesmo sem filhos, pode optar pela esterilização depois de informada sobre métodos menos invasivos e do fato de que a cirurgia é irreversível. Foi aprovado na ALESP em 24 de agosto com emendas, que baixaram para 18 anos a idade mínima para poder fazer o procedimento. Até o fechamento do roteiro deste episódio, aguardava a sanção do governador. O artigo 4º do projeto diz que ninguém será submetido à esterilização contra a própria vontade. Nos artigos 1º e 2º, o PL aprovado afirma que não se considere esterilização contrária à vontade aquela realizada em pessoa com deficiência ou dependente de drogas, caso a própria pessoa peça. Já o 3º parágrafo diz que não se considere esterilização contrária à vontade a que for realizada por indicação médica e seja detalhadamente evidenciada no prontuário da paciente. Sempre que PLs, e aí falando de modo amplo, eles separam figuras de mulheres, ou seja, para tal mulher a gente vai prever a possibilidade de laqueadura, mas se for uma mulher com deficiência ou se for uma mulher em uso de substâncias entorpecentes, a gente vai criar outras regras, Isso a gente tem que ter sempre muita cautela, porque são formas de discriminar quais mulheres hoje a gente enxerga como mulheres que podem decidir sobre os seus corpos ou não. O mesmo se aplica à possibilidade de uma laqueadura por indicação médica. A gente não poderia ter essa previsão e não temos hoje base jurídica nenhuma e também nenhuma base convencional, ou seja, nenhum tratado e convenção internacional que entenda a possibilidade de se intervir nos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. A defensora Paula Machado reconhece que a lei pode ser revista. Afinal, foi formulada há mais de 20 anos e o contexto agora é outro. Muitas mulheres que desejam realizar a laqueadura, escolhem essa via de esterilização, de contracepção, elas não conseguem acessar, porque também culturalmente a ideia de que toda mulher nasce para ser mãe, ela é tão estruturante na nossa sociedade que, apesar do nosso Código Civil dizer que toda mulher acima de 18 anos pode decidir sobre sua vida, a gente sabe que uma mulher hoje, quando ela chega num posto de saúde e diz eu quero fazer laqueadura, muitas vezes ela não tem um incentivo, ela é questionada, falam que ela vai se arrepender mesmo ela chegando, com muita certeza do que ela deseja. Esse é um dos pontos em que cabe discussão, mas essa discussão já está sendo feita no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Porque essa lei está sendo questionada exatamente sobre esse artigo que eu estou trazendo. A necessidade de se ter 25 anos, no mínimo. E também sobre a questão de autorização do cônjuge, que é um outro ponto bastante questionável. Quanto ao caso de Janaína Aparecida Quirino,
existe um pedido de indenização contra o Estado correndo atualmente em segredo de justiça, ainda sem decisão final. Exatamente por entender que ele violou o planejamento familiar, a autonomia, o direito à liberdade dela decidir, né, sobre sua vida sexual e reprodutiva, por realizar uma intervenção compulsória e também por fazer esse pedido através de um processo judicial. A reparação é parcial, já que o procedimento é irreversível e ela nunca mais será a mesma. Mas a vitória na ação seria importante não só para responsabilizar o Estado no caso individual de Janaína. Mas é um modo da gente também trazer aí uma responsabilização para o Estado, né? E também criar, como a gente chama no direito, uma jurisprudência importante, ou seja, né, uma decisão importante, que é o nosso desejo, né, de que o Estado seja realmente condenado, para que isso também seja um exemplo para prevenir outros casos. Ações como a do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, coordenado pela Paula Machado, e dos movimentos sociais que pautaram a instauração da CPMI nos anos 90, é que fazem com que as permanências da eugenia não sejam perdidas de vista e, mais do que isso, sejam enfrentadas. A gente precisa estar atento às permanências da eugenia, mas a gente não pode também deixar de falar, deixar de debater e deixar de argumentar que a eugenia também perdeu espaço e que o avanço da democracia, que o avanço de regimes de debate sobre pluralismo, sobre diversidade, que esse lado positivo, lado progressista do debate acadêmico, de ativistas sociais, de feministas que têm atuado nessas áreas, tem também freado, tem também cada vez mais colocado práticas eugênicas, condenado práticas eugênicas e tem tentado colocar a eugenia no lugar do esquecimento mesmo, propositalmente, né? Denunciando isso. Agora a gente faz uma pausa e na volta do intervalo vamos discutir outros lugares em que a eugenia se manifesta no presente. Oi, Bia Guimarães aqui. Eu sou uma das apresentadoras do podcast 37 Graus. Tô interrompendo o programa rapidinho para falar que já começou a nova temporada do 37 Graus, Na Esquina da Realidade. Cada episódio conta uma história que desafia o limite entre o que é real e o que não é. Em um deles, eu investigo as memórias de um acidente de carro que aconteceu comigo 11 anos atrás. Em outro, a gente cavuca uma teoria da conspiração que acabou mal no interior de São Paulo. Tem também a história de um telescópio no meio de um vale silencioso para desvendar um grande mistério do universo e de um dia em que a realidade virou do avesso de uma hora para outra. Porque se você joga uma pedra para cima, ela cai. O universo, ele tá funcionando ao contrário. Realmente aconteceu? Não. Tu jura de pé junto que aquilo aconteceu. As pessoas não sabem o que fazer, a gente não está preparado. Então veio um negócio que não dá para explicar direito. Foi aqui. E eu não sei se eu superei isso até hoje. Escute o 37 Graus no seu aplicativo para podcast favorito. Tem chance de ser muita coisa esquisita. Nós já repetimos algumas vezes durante a temporada que raças humanas não existem do ponto de vista biológico. Agora, finalmente, vamos falar disso com mais calma. Mas é preciso começar do começo. Nós entendemos que há, sim, uma respeitabilidade muito grande das ciências do século XIX que vão construir uma ideia de raça. Esse é o Mozart Linhares da Silva, professor da Unisc, a Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele também é coordenador do Grupo de Pesquisa Identidade e Diferença na Educação e do Observatório de Educação e Biopolítica. Que vai atravessar a fronteira do século XIX para o século XX e a partir da descoberta, da redescoberta da obra do Mendel, né? E do Weissermann, sobretudo com a questão da invenção da genética, a partir de 1900, 1910, isso tudo vai encontrar um respaldo já no que vinha sendo discutido desde a época do Darwin, né? Dessa questão da hereditariedade, como isso poderia ajudar a explicar a própria ideia da origem do homem, essas coisas todas. No século XX, a eugenia ganha muita respeitabilidade e se difunde por conta da possibilidade que ela supostamente oferecia de intervenção em algo natural, que seriam os processos evolutivos. De modo que essa intervenção, leia-se, portanto, uma intervenção política, porque seria, então, o homem intervindo no processo evolutivo natural, na leitura deles, e a eugenia, então, se constituiu com a pretensão de melhoria racial. Daí parte-se, então, a tentativa de construir o humano ideal. E isso vai estar muito vinculado à ideia dos estados-nação que estão nascendo nesse contexto, de definição do que é o seu próprio povo. Então, nós vamos assistir um discurso muito vinculado a uma ideia
ideia de pureza e de identidade nacional que vai levar aos delírios hitleristas, por exemplo. E é nessa perspectiva que a Segunda Guerra Mundial pode ser considerada uma guerra das raças. Quando é revelado ao mundo o que aconteceu no Holocausto, aqueles horrores todos, as implicações da medicina naquilo tudo, né? Porque nós tínhamos todo um staff médico universitário amparando tudo o que aconteceu no Holocausto, não foi a obra de amadores, né? O Holocausto tem que ser pensado como uma tecnologia, uma burocrática, organizacional, empresarial, né? Foi uma produção, eu diria, absolutamente moderna do ponto de vista técnico de produção da morte, né? É a partir desses horrores que o racismo científico passa a ser questionado. O que acontece é um recuo científico no que diz respeito à validade do conceito de raça como articulador do planejamento social. E aí o racismo passa a ser descredibilizado, primeiro pela antropologia e, sobretudo, com o próprio desenvolvimento da genética, que nesse período começa, então, a avançar significativamente as suas pesquisas e passa, a partir de então, ser desacreditado do ponto de vista científico. As supostas raças humanas não existem como entidades biológicas. E uma primeira coisa a se considerar com relação a isso é que toda a humanidade pertence à mesma espécie, a Homo sapiens. Se somos uma única espécie, qualquer ser humano, não importa qual seja, se reproduz. Pegar um ser humano da África e da Holanda, vão gerar um outro ser humano. Se fôssemos espécies diferentes, não geraríamos outro ser humano. Outro ponto a ser levado em conta são os resultados do estudo feito pelo professor da Universidade de Harvard, Richard Lewontin, em 1972. Ele analisou proteínas no sangue de diferentes populações e concluiu que não havia diferenças significativas do ponto de vista molecular para separar raças humanas. Estudos posteriores ajudaram a verificar que as unidades que compõem a informação genética no DNA humano variam só 0,1% de pessoa para pessoa. É nesse 0,1% que estão características como cor da pele, dos olhos e textura do cabelo. Ou seja, fica difícil sustentar o argumento da existência das raças. Então, há um movimento que vai acabar constrangendo a questão racial, mesmo do ponto de vista cultural. Então, a raça vai desaparecendo deste vocabulário. Desaparece, mas não por muito tempo. A partir dos anos 70 em diante, final dos anos 70 em diante, há uma aceleração da globalização e uma aceleração do próprio ethos neoliberal. E isto vai fazer com que se crie uma narrativa que a globalização ameaça as identidades culturais e as identidades nacionais. E aí começam a ser revigorados os discursos nacionalistas, da pureza e da proteção da nação. E cria-se, então, as narrativas contra os migrantes e refugiados, por exemplo. E assim assistimos novamente ao fortalecimento do racismo, por vezes em manifestações escancaradas de supremacismo branco, inclusive dentro dos próprios governos. Então isso tudo, ele vem numa espécie de ressaca da negação da raça, passou essa fase do constrangimento, e evidentemente nós teríamos que ficar aqui falando muito tempo sobre as redes sociais, a implicação das redes sociais, que é esse novo espaço público que vai fazer com que a raça também consiga ser encorajada de reaparecer no cenário político atual, né? Mas nessa discussão específica nós não vamos conseguir entrar. É nesse contexto de ressaca da negação da raça que se deram casos como o do lançamento do livro The Bell Curve, em 1994. Traduzido em português para A Curva Normal, o calhamaço de mais de 800 páginas foi escrito por 2 professores universitários dos Estados Unidos, Charles Murray e Richard Herrnstein. Em 22 capítulos e vários apêndices, os 2 afirmam que testes de QI, ou seja, de quociente de inteligência, apontavam diferenças entre raças e que os negros do país são menos inteligentes do que os brancos. Os testes de QI foram amplamente utilizados no período em que a eugenia vigorou como ferramenta para tentar hierarquizar os graus de inteligência a partir de diferenças raciais. Lembra que lá no primeiro episódio a gente comentou que o Francis Galton deu início aos estudos para esses testes? No início do século XX, os psicólogos franceses Alfred Binet e Théodore Simon estiveram entre os primeiros a elaborar um instrumento de aferição da inteligência, a escala Binet-Simon. O objetivo deles era tentar mensurar e avaliar a inteligência das crianças na escola, mas esse tipo de ferramenta passou a ser amplamente usado para legitimar uma narrativa de inferiorização de pessoas não brancas.
Ele é um teste que ele precisa ser muito contextualizado para ter algum efeito, porque senão ele se torna absurdo para uma pessoa, por exemplo, fazer um teste de QI nos Estados Unidos, tendo nascido no Brasil, tu já vai ter problemas sérios, né? Então, é um teste que ele é muito, eu diria, frágil do ponto de vista científico, para te oferecer respostas seguras. E ele foi utilizado por muito tempo, em que pese, inclusive, as melhorias técnicas do teste de QI, ele foi utilizado para inferiorizar grupos humanos. A grande questão da hierarquia racial é a hierarquia de inteligência. O racismo ele pode apontar cor da pele, textura do cabelo, o que quiser, mas o que pega no racismo é a inferioridade cognitiva. Porque a inferioridade de inteligência e a inferioridade cognitiva vai ser associada a uma inferioridade moral. Em 1981, o lançamento do livro A Falsa Medida do Homem, do paleontólogo Stephen Jay Gould, demonstrou que os testes de QI não eram assim tão confiáveis. No trabalho, ele defende que ao longo da história, cientistas que estudaram os seres humanos permitiram que os preconceitos que carregavam enviesassem suas análises e coletas de dados. Ele refaz esses testes, tudo, refaz as pesquisas, ele mostra os cientistas bem intencionados, mas que erraram, e mostra as fraudes vergonhosas que se cometeram a partir, sobretudo, do início do século XX, tentando, então, construir uma ideia baseada na ciência para inferiorização de não branco nos Estados Unidos. Mesmo assim, em 94, veio o livro A Curva Normal insistir outra vez nesse argumento. É uma obra lamentável do ponto de vista político, porque ela é uma obra ideológica muito mais do que uma obra científica, mas ela se reveste com o figurino científico, e a gente sabe que na modernidade a ciência tem este papel de chancelar a confiança na ideia de verdade. Quando essas pesquisas se apresentam calcadas na ciência, elas vêm com legitimidade. E isso é importante do ponto de vista da educação e da opinião pública. Portanto, produz subjetividades, governa condutas, né, e forma opinião. Tanto é que este livro é utilizado, é citado para defender determinados tipos de políticas até hoje. Só para ter uma ideia da importância e das implicações disso tudo. E uma das figuras que até hoje defendem o livro é James Watson. James Watson é um dos descobridores da dupla hélice do DNA, pela qual venceu o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia em 1962, ao lado de Francis Crick e Maurice Wilkins. Essa descoberta permitiu compreender o comportamento da molécula que carrega as informações sobre a vida, e daí abriu caminho para uma série de pesquisas cada vez mais avançadas sobre genética. Watson passou pelas principais instituições científicas do mundo, como as universidades de Cambridge, Harvard e pelo laboratório Cold Spring Harbor, de onde foi diretor entre 1968 e 1994. Era lá também que ficava o Escritório de Registros Eugênicos, principal instituição desse campo nos Estados Unidos. O Cold Spring Harbor, de fato, abandonou o uso da palavra eugenia e também tudo o que ela representava. A instituição, sim. Mas passado um tempo, depois que já não era mais diretor, Watson voltou a defender a eugenia e a diferença de capacidade entre pessoas de etnias diferentes. Teve até uma vez que ele falou assim, que por mais que desejasse que todos fossem iguais, as pessoas que tiveram que lidar com trabalhadores negros sabem que isso não é verdade. Ele também declarou o seguinte: todas as nossas políticas sociais são baseadas na suposição de que a sua inteligência, dos africanos no caso, é a mesma dos brancos, quando todas as provas indicam que não é assim. Depois dessas, ele perdeu os títulos de reitor honorário do Cold Spring Harbor, mas como pediu desculpas, a instituição voltou atrás. Teve quem defendesse a perda do título de Nobel, mas isso não aconteceu. Aliás, em 2014, ele vendeu a medalha que recebeu do prêmio e disse que iria investir o dinheiro em pesquisas. Foi a única vez que um vencedor do prêmio fez isso. Ou seja, ele recupera a eugenia clássica de forma, evidentemente, não só equivocada, quase que criminosa, né? Mas não acho que tenha sido levado a sério, tanto é que deu um escândalo, foi generalizado isso, condenação evidente do que ele disse, mas não deixa de ser interessante que isso tenha sido dito por um prêmio Nobel da genética, né? Se os testes que medem a inteligência voltaram a ter defensores, outra área bastante carregada de determinismo também voltou a dar as caras. A tentativa de prever quem tem mais disposição para cometer crimes. Em 2013, o
psicólogo Adrian Raine publicou o livro A Anatomia da Violência, em que ele defende a criação de uma ciência chamada neurocriminologia. Que é um campo que visa atualizar a criminologia agora nos moldes da neurociência, né? E é um esforço de tentar achar na bioquímica do cérebro alguns fatores determinantes que possam explicar a atitude de um criminoso, uma atitude violenta. Essas teorias que tentam descobrir o criminoso antes do crime foram amplamente usadas desde o fim do século XIX com Cesare Lombroso na Itália. Por meio da medição de crânio e formato do rosto, ele afirmava que era possível prever se uma pessoa tinha maior tendência a cometer assassinatos ou roubos, por exemplo. Aqui no Brasil, essas técnicas foram utilizadas por Nina Rodrigues, que você conheceu no nosso segundo episódio. Assim como Lombroso, Nina Rodrigues chegou a conclusões de que pessoas negras e mestiças teriam uma tendência natural à violência. O resultado disso está até hoje na sociedade, com pretos e pardos frequentemente acusados de cometer crimes sem terem cometido. Várias pesquisas já tinham provado que a violência e outros comportamentos tinham mais a ver com o meio do que com uma predestinação. Em A Falsa Medida do Homem, aquele livro que desbancou os testes de QI, Stephen Jay Gould também desconstrói esse pensamento. Ao contrário dos cientistas do século XIX, Adrian Raine tenta contextualizar mais e diz que nem tudo tem origem na biologia. De certo modo, ele tenta se defender um pouco no livro, dizendo que não faz isso, mostrando a complexidade do fenômeno, dizendo que, inclusive, deveríamos considerar fenômenos sociais, mas no frigir dos ovos, a proposição maior dele é uma aposta na bioquímica cerebral, na análise neurológica, para tentar construir uma teologia da determinação do crime. E, mais uma vez, existem outros estudos que desmentem essa tendência natural à violência. Uma criança criada em determinadas condições de vida expostas à violência, ela vai ter uma conformação bioquímica da sua amígdala cerebral, do seu cérebro, que pode sim conduzir a um comportamento de violência, comparado a uma criança que é criada num ambiente saudável e não vai ter. Novamente, o que está falando mais alto é o ambiente e não a biologia. Mas isso não é determinante para que ela continue sendo violenta, porque o que é mais impressionante é que os fenômenos ligados à bioquímica do cérebro, que responde a estímulos que levam à violência, podem retroceder e ser destravados. A ideia de achar que a genética ou a neuroquímica determinam a violência é equivocada porque desconsidera inclusive os princípios da epigenética, uma área de pesquisa científica que demonstra justamente como as influências ambientais afetam a expressão dos genes. Por outro lado, é preciso evitar também o determinismo sociológico. Não tem sentido esse divórcio das ciências da natureza com as ciências humanas. Empobreceram ambas com isso, né? Mas, infelizmente, é isso. O determinismo ele não explica nada. O determinismo ele cria muito mais ideologias e crenças do que contribui para o entendimento de fenômenos tão complexos como é o caso da violência ou da criminalidade. Amiga, só te mandar minhas impressões sobre Gattaca. Não precisa assistir. Não sei se dá pra gente aproveitar nada. Assim, é porque eu tô embirrada, porque é um filme ruim. Isso aqui é um áudio que a Jéssica me mandou. E sim, a gente se chama de amiga. Ela tava me contando sobre o filme Gattaca, produção de 1997, que tem a Uma Thurman, o Jude Law e o Ethan Hawke nos papéis principais. Muito hollywoodiano, sabe? Muito... Não gostei da estrutura narrativa. Mas o que é a história? Não sei se você já viu. Os pais do Ethan Hawke resolvem ter um filho por concepção, assim, natural. Que eles chamam de filho de Deus, uns trem assim. E aí ele nasce todo cagado, supostamente, tipo assim, com 99% de chance de ter problema de coração e morrer até 30 anos. 89% de chance de ter transtorno de déficit de atenção, miopia, não sei o que lá. Eu não vi o filme, mas só para ajudar a entender, o argumento é o seguinte. Um futuro no qual os seres humanos são criados geneticamente em laboratórios, as pessoas concebidas biologicamente são consideradas inválidas. E aí eles ficam tão traumatizados com esse... Porque na hora que você nasce, já dá para ler pela sua identidade genética todas essas propensões à doença. Aí eles ficam tão traumatizados com
com a leitura do conjunto de genes do menino, que eles resolvem ter um irmão para ele, só que, tipo assim, aí escolhendo todas as características. E o menino é doido, o menino ruim, cresce doido para ser astronauta, só que astronauta com as condições dele não são permitidos. E aí ele cresce rival do irmão, assim, e aí eles têm mania de apostar quem nada mais no mar, assim, e ele sempre perde. Até que um dia, quando eles já estão jovens, assim, jovens adultos, tipo uns 20 anos, o cagado ganha. Aí ele percebe que ele pode superar as limitações genéticas dele e vai embora de casa, tipo assim, rompe com a família e vai trabalhar na Gataca, que é essa, tipo a NASA, né, pelo que eu entendi. Uma NASA que só aceita astronautas geneticamente perfeitos. Só que ele só, como ele é o O, geneticamente, ele só arruma um emprego de serviçal, de limpador de coisa, assim. Tem até uma lei proibindo esse tipo de preconceito genético, mas na prática não funciona. Para resumir, ele assume a identidade de outro homem que foi geneticamente previsto, só que ficou paraplégico. É escolhido para ir numa missão espacial, mas um assassinato mela os planos e o coloca de volta em contato com o irmão. Não vou falar muito mais, primeiro porque eu não vi o filme, e depois para não dar spoiler para quem quiser ver. A questão que o filme levanta é que uma pessoa que não foi selecionada geneticamente, embora fosse literalmente tratada como inválida, tinha as mesmas condições que as selecionadas. Aí tem umas coisas assim, o Ethan Hawke, o Jude Law, o nome dele é Jerome, acho que por causa de genoma, e o nome do meio dele é Eugene, né, uma clara referência à eugenia. Aí tem um negócio de degenerados também, eles são chamados de degenerados, inválidos. Enfim, tem uma premissa que é muito legal, mas a execução do filme é idiota. Quando Gataca foi lançado em 1997, a ideia de edição genética era pura ficção científica, mas em 2012 ela começou a passar para o lado de cá da realidade. Um artigo na revista Science descreveu o uso da técnica CRISPR-Cas9. CRISPR quer dizer repetições palindrômicas irregularmente espaçadas. É uma estratégia utilizada por bactérias para identificar o DNA de vírus que estão prestes a atacá-las. Elas copiam essa informação e evitam novos ataques. A Cas9 é uma proteína que funciona como uma tesoura e elimina a parte problemática do vírus, impedindo ele de se reproduzir. Juntos, CRISPR e Cas9 podem realizar a edição apenas de partes defeituosas de DNA, sem alterar ou prejudicar o que está em volta. Esse trabalho foi liderado por duas cientistas, Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, que venceram o Nobel de Química de 2020. A divulgação da técnica abriu as portas para uma série de pesquisas que envolvem desde modificação de plantas para torná-las mais resistentes, até mesmo a cura de doenças em seres humanos, caso do câncer. Em 2018, o chinês He Jiankui anunciou que tinha editado o DNA de 2 bebês para que eles fossem resistentes ao vírus do HIV. A intervenção rendeu críticas da comunidade científica e resultou em uma condenação de 3 anos de prisão, decretada em 2019. É como se aquela distopia de Gataca estivesse mais perto do que nunca. Vamos supor que eu consiga ter credibilidade numa pesquisa que consegue mostrar que uma pessoa tal tem uma tendência criminosa à violência. E isso tenha, de fato, chancela social. As pessoas acreditam nisso. Aqui é o Mozart Linhares novamente. Eu fico imaginando que uma empresa de seguro ela vai começar a pautar suas taxas a partir do teu código genético e da tua probabilidade ou não de cometer crime, de se suicidar, de ser violenta, ou de ter um câncer, ou um ataque cardíaco. Ou seja, a ideia de antever, a ideia de intervir, dizendo que uma pessoa pode vir fazer alguma coisa em função de seu quadro, de sua fotografia genética, ela leva a um comportamento totalitário, um comportamento de vigilância, um comportamento em que, mais ou menos dizendo assim, a pessoa é punida antes de cometer o crime. Coisa que até pode ter sido pensada no tempo da eugenia, mas não existia tecnologia suficiente para ser colocada em prática. Tem a ver também com uma filosofia que é bastante difundida nos Estados Unidos e na Europa, o transhumanismo. Significa essencialmente a integração do corpo humano
com a máquina, com a tecnologia de forma geral. Isso pode ser através de próteses inteligentes que deixam o corpo mais forte e capaz de uma performance maior. Aqui, a gente ouve a Pietra Diwan. A Pietra é autora do livro Raça Pura, uma história da eugenia no Brasil e no mundo, resultado da sua dissertação de mestrado. No doutorado, ela pesquisou o transhumanismo e identificou nele sinais de eugenia. Pode se relacionar a drogas de melhoramento da função cerebral, pode se relacionar à edição genética. O transhumanismo está ligado a uma série de ações tecnológicas que integram o corpo e a máquina. É como se a gente estivesse vivendo uma distopia de filme de ficção científica. Sem dúvida, esse debate público sobre a bioética, sobre os limites da pesquisa em edição genética, eles têm que ser trazidos a público. E a questão que fica é, como evitar que o mundo em que a gente vive não se torne uma versão do filme Gattaca? São muitas as questões. Vai estar atendendo a quem? A qual público? A que preço? Existe o risco de que a gente crie uma sociedade de castas em que pessoas com dinheiro vão ser capazes de curar determinados tipos de doença e as pessoas sem acesso vão ser deixadas para trás? A sorte é que já tem gente pensando nisso e a resposta pode estar na democracia. O modelo já está sendo pensado para envolver toda a sociedade e não só cientistas em todo o processo. Porque se você participar, se você dialogar, você ao mesmo tempo está obrigado a ter argumentos para defender suas opiniões e na hora de trocar argumentos, eventualmente em conflito com especialista, com político, com outros grupos sociais e movimentos, você também vê que não está em jogo uma grande conspiração para te esconder a verdade, por exemplo. Então, tanto para reconstruir a confiança, quanto para tomar decisões melhores, começaram a ser inventados esses mecanismos. Esse é o professor Yuri Castelfranchi, do Departamento de Sociologia e coordenador do AMEREC, especialização em comunicação pública da ciência na UFMG. Ele é um dos coordenadores no Brasil de uma experiência em escala mundial que vai deliberar sobre os usos da edição genética no mundo. É a Assembleia Global de Cidadãos, cuja metodologia de implantação foi publicada em artigo na revista Science em 2020. Então a ideia é também ter não só pessoas que já manjam do assunto, mas pessoas que representam a sociedade civil como um todo, tá? Porque é um tema que remete à sociedade civil como um todo. Todo mundo vai ser diretamente ou indiretamente afetado em pouco tempo por esses temas. Então, todo mundo tem que saber o que é e começar a formar sua opinião. E aí, então, é muito mais difícil, obviamente, porque você não pode fazer uma assembleia com 20 mil pessoas. Cidadãos de países como China, Estados Unidos, França, Bélgica, África do Sul, Reino Unido, Alemanha e Brasil vão se reunir para debater a nova tecnologia. Em cada país serão debatidos temas diferentes. Na China, por exemplo, os integrantes da Assembleia vão conversar sobre edição genética em humanos. Então, no caso brasileiro, muito provavelmente a gente vai focar nos aspectos ligados à agricultura, tá? Pela relevância que aqui tem a questão do melhoramento genético das plantas, né? Tanto para commodity quanto para comercial, e talvez também a edição genética animal, por exemplo, a questão dos mosquitos, né? Transmissores da dengue, da malária, né? Tem aplicações potencialmente importantes lá também. O encontro brasileiro deve ser realizado no início de 2022 e ainda está na fase de captação de recursos. Os participantes vão assistir a materiais sobre edição genética produzidos por divulgadores científicos e só então vão começar a deliberar. Os resultados vão ser repassados para conselhos nacionais de ética e organismos internacionais, como a OMS, Organização Mundial da Saúde, e a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Incluir a população nas decisões científicas não é uma novidade. Ela já foi testada em outras situações. A diferença agora é o alcance e como a experiência pode servir de modelo para iniciativas no futuro. Todo o processo vai se tornar um documentário, filmado pela produtora Gene-Pool, que tem experiência em produções científicas e já foi indicada ao Emmy. Mostrar a ciência por dentro é também uma forma de desmistificá-la. A eugenia é um ótimo exemplo porque mostra não só isso que você acabou de falar. A ciência não é boa em si. A ciência também não é má em si. Mas, sobretudo, para mostrar que a ciência não é nem boa em si, nem má em si, mas não porque ela é neutral, pelo contrário, exato. Porque inevitavelmente absorve os valores.
Então, ela não é boa a priori, nem mal a priori, mas não porque é neutra, pelo contrário exato, porque ela é feita dentro da sociedade e tende a absorver os pontos de vista, as perspectivas da sociedade, apesar desse esforço óbvio, né, é necessário de cada cientista, cada instituição tentar não deixar entrar no laboratório, no experimento, esses valores, mas eles entram inevitavelmente. Essa fala do Yuri serve bem para ilustrar o que já discutimos até aqui sobre eugenia. Hoje todos reconhecem que ela foi uma ciência que provocou tragédias humanitárias por onde passou, mas isso não quer dizer que a gente precisa negar a ciência para reconhecer esses erros. Como a gente viu, foi a própria ciência que ajudou a desmontar as bases que deram sustentação à eugenia. Nesse ponto, o Yuri faz um alerta importante. Não dá para separar ciência e tecnologia da sociedade, como se fossem coisas distintas. Os valores da sociedade são refletidos naquilo que a ciência e a tecnologia produzem. No passado, isso resultou nos crimes cometidos por Hitler, por exemplo. Mas e agora? Nós, como consumidores, estamos sendo eugênicos. Não precisamos mais, isso que é o mais assustador, de um Hitler para fazer eugenia. Porque cada um de nós tem as mãos, ou vai ter em breve as mãos, para fazer a eugenia de nós mesmos, o melhoramento genético, entre aspas, de nós mesmos. Então, nós deveríamos mais preocupar com as relações, com o racismo e a eugenia que está embutida nas nossas relações, porque elas vão se embutir na tecnologia. E não temos que preocupar tanto como essa tecnologia vai ser usada por alguém malvadão, poderoso e ditatorial. Agora, diferente do passado, se as decisões sobre os destinos da ciência e, por consequência, da sociedade não ficarem nas mãos de uma minoria, as chances de uma nova eugenia surgir se tornam bem menores. Nós estamos chegando ao fim dessa temporada. Neste episódio, descobrimos como a eugenia deixou de existir como ciência estabelecida, mas ainda persistiu em forma de discurso e como base para políticas públicas, caso dos programas de controle de natalidade. No próximo episódio, nós vamos voltar o olhar para outras questões. Como a passagem da eugenia pelo Brasil e até mesmo a sua negação ajudaram a reforçar o racismo contra as populações negra e indígena, e como contribuíram para a ideia de superioridade dos brancos. Pelo Avesso tem produção e apresentação feitas por mim, Jéssica Almeida, e por mim, Vinícius Luiz. A montagem e a edição foram feitas pela Jéssica. Essa temporada é produzida em parceria com o jornal O Tempo e tem apoio do Instituto Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Um aviso. O próximo e último episódio da temporada vai ao ar na sexta, 5 de novembro, e não na quarta, dia 3, ok? A gente precisa de um pouco mais de tempo para finalizar tudo direitinho. A música original de Pelo Avesso é de Herbert Almeida. Nós também usamos trilhas da Blue Dot Sessions. A identidade visual é da AMI Comunicação e Design, com produção de peças de Júlia Araújo. A captação de som é de Gilmar Caetano. Esse episódio utilizou áudios da TV Globo. Nós estamos no Twitter e Instagram como @peloavessopod. Segue o nosso perfil e recomenda o Pelo Avesso para os seus amigos. A gente volta no dia 5 de novembro, então. Até lá! Tchau!